Os meus cumprimentos, o meu boa noite, dizer da satisfação de estar aqui novamente nessa série de personalidades do mundo espírita, da doutrina de Jesus, desse trabalho de busca da evolução, da aprendizagem, da configuração melhor de momentos evolutivos de cada um de nós, de cada espírito, considerando também as equipes, aqueles que convivem conosco nesta romagem terrena, agora e também de outros tempos. São, nesse primeiro planejamento, 50 personalidades, todas marcantes, todas que vieram ao seu tempo trabalhar com outros companheiros, colaboradores, participantes, tanto aqui no plano terrestre como no mundo espiritual. Um conjunto, como sempre ocorreu na evolução do mundo, principalmente durante a codificação da doutrina espírita com o mestre Allan Kardec. A personalidade de hoje é a primeiríssima no Brasil. É considerada de uma importância fundamental, porque numa fase que pouco se falava do espiritismo, já que ali é que começava a divulgação. Eu vou falar de Luiz Olímpio Teles de Menezes. Teles de Menezes, como eu costumo falar, o parente de Itamauri Teles de Oliveira, exatamente da família. Quando eu me refiro aqui em Montes Claros, na rua Justino Câmara, a referência ao sobrado dos Teles de Menezes, que a prefeitura acabou de desapropriar e vai reformar muito em breve, que fica quase contra a esquina do Instituto Histórico e Geográfico de Montes Claros, no corredor cultural. Então é um nome muito comum para nós de Montes Claros e importantíssimo para todo o Brasil, principalmente para a Bahia, porque é lá que Teles de Menezes passa a ser o pioneiro da imprensa espírita do Brasil com o jornal Ecos de Além Túmulo. Então, Teles de Menezes nasceu na Bahia em 1828. Não temos o dia e o mês. 1828. Havendo praticamente 200 anos. E agora nós somos 2020, uma diferença apenas de 8 anos. Então, jornalista, pioneiro do espiritismo no Brasil. Fundador do primeiro centro espírita brasileiro. Aí, ó, não só pioneiro no jornal, mas também da primeira instituição espírita de trabalho organizado, de estudo bem formulado no Brasil. Redator e diretor do Diário da Bahia, do Jornal da Bahia e da Época Literária. 3 grandes órgãos de imprensa da capital baiana. Diário da Bahia, Jornal da Bahia e a Época Literária. Ele foi estenógrafo da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. Falava inglês, francês, espanhol e latim. Feito o seu trabalho, a divulgação no mapa baiano, na capital baiana, que era chamada então Cidade de São Salvador, ainda tinha o São, Cidade de São Salvador, a cidade de Sotero, se o nome fosse grego, porque quem nasce em Salvador é soteropolitano, baiano, é claro, mas soteropolitano porque nasce lá em Salvador. Então ele vai para o Rio de Janeiro, que é a capital da República, e vai trabalhar como funcionário do governo imperial, funcionário do Império. E aí ele assume o cargo de taquígrafo do Senado. Nós estamos
voltamos um pouco em 1857, eu já falei do Rio de Janeiro, mas vamos voltar à Bahia, porque é bom lembrar ainda que ele, em 1857, que é o ano da codificação espírita, da publicação do Livro dos Espíritos, como é também do centenário de Montes Claros, da cidade de Montes Claros, Teles de Menezes foi um dos fundadores do Conservatório Dramático da Bahia. E foi lá, nesse conservatório, da importância espírita dele, porque foi nesse grupo, em Salvador, que ele travou o contato com os fenômenos espíritas. Ele passou a conhecer o espiritismo, a estabelecer a comunicação espírita, espírito através da mediunidade, e é lá que ele começa a se corresponder com escritores franceses, espíritas da França, inclusive com o mestre Allan Kardec, o codificador. Então, não é só o jornalista, não é só o diretor de centro espírita, é também o homem que escreve cartas, as suas epístolas, para aqueles que estavam mais próximos da sede da codificação da doutrina espírita. No Rio de Janeiro, voltamos à capital da República, ele, é bom dizer que ele era amigo muito próximo e confrade do grande baiano Rui Barbosa. A Bahia não sai dele, quer dizer, no Rio de Janeiro ele está de novo com um bom baiano. Ele torna, em vista dessa escrita, dessa correspondência dele com a turma da Europa, ele passa a ser sócio honorário de sociedades espíritas e espiritualistas da Europa. Aí eu podia perguntar, mas é melhor informar logo. Que diferença que existe entre espírita e espiritualista? Espiritualista é o geral, todos aqueles que estão em ligação com a psicografia, psicofonia, com os fenômenos mediúnicos, com a doutrina cristã, mas de modo geral. Espírita é o que está diretamente ligado à codificação kardeciana. A codificação, as obras básicas e toda a obra de Kardec. E da organização que iniciou na França com a primeira publicação em 1857. Estamos no Rio de Janeiro de novo. Em 1865, Teles de Menezes fundou o Grupo Familiar do Espiritismo, que também considera uma agremiação importantíssima. Em 1865, ele recebe orientação direta do espírito Ismael, que é o arcângelo. Ismael, o filho de Sara, que é o orientador espiritual do Brasil. Então, aquele espírito considerado mais importante no mundo espiritual brasileiro, que é Ismael, é que o orientou em 1865. Em 1866, ele publicou o opúsculo Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita, naturalmente uma tradução, que esse é da autoria de Allan Kardec. 1869, no Rio de Janeiro, ainda é o pioneiro da publicação espírita, porque aí sim é que ele vai passar a divulgar muito mais, porque num ambiente muito mais amplo, a questão da doutrina espírita. Qual era o lema dele? Importante levar a verdade à inteligência e ao coração. Então a fé tem que ser raciocinada. Ela tem que vir do raciocínio. Ela tem que vir da conclusão lógica das coisas. Mas também precisa que seja mergulhada no coração de cada um. Então, importante levar a verdade à inteligência e ao coração. É o melhor meio também, dessa forma, inteligência e coração, chegar à divulgação pela imprensa. Desde a Bahia, quando ele já mantinha já a correspondência com escritores franceses, as publicações de Teles de Menezes circulavam em Londres, em Madrid, em Nova York, em Paris. Quer dizer, não ficava só no território brasileiro.
é o mestre da comunicação social espírita. Não só aqui, mas levar os nossos estudos, as nossas conclusões, a verdade evangélica a outros povos do mundo. Eu tenho que sempre voltar à Bahia, não tem jeito. É o baiano, a Bahia, que é o seu coração. Onde estiver realmente aquilo que você acredita estará no seu coração. Então, na Bahia que ele já começa a discussão das verdades espíritas e publica uma carta aberta dirigida ao arcebispo da Bahia. Ele, então, choca um pouco dizer isso no momento, porque nós hoje não temos polêmicas. Cada um fala a sua verdade. Hoje o campo está livre para todas as religiões, todas as filosofias. Cada um tem o direito de defender a sua. Na polêmica ninguém ganha, porque cada um tem uma verdade e é aquilo porque acredita que aquilo é que está certo. Mas eu ainda fui do tempo das polêmicas, em que ia para os jornais, que ia para a rádio. Eu cheguei a participar de programa de rádio, de programa de televisão, com polêmica. Hoje que desapareceu esse interesse de estar discutindo princípios de fé, que cada um tem a sua, na sua cabeça e no seu coração. E o ponto de vista da polêmica, pelo menos no tempo dele, que ainda é, de certo modo, até hoje, a reencarnação. Porque a reencarnação não é espírita, ela tem milhares e milhares de anos, milênios, mas ainda é mais defendida nas doutrinas espiritualistas e espíritas. Agora, uma informação importante. Teles de Menezes foi o primeiro presidente da Associação Espírita Brasileira. Não é Federação Espírita, é a Associação Espírita Brasileira. E é dele, de 1855, o Manual de Cenografia Brasiliense. Em 1965, por todas essas razões, esses princípios, essa sua vida atuante na intelectualidade espírita, é que o Correio Brasileiro o homenageou com um carimbo postal em 1965. De publicação que tem em matéria de livros, o livro de Teles Menezes chama Os Dois Rivais. É um romance. Os Dois Rivais. Sempre chega a um final. A vida planetária é como se fosse uma viagem. E há uma estação final de parada. Não que a parada seja definitiva. Desce ou sobe é apenas uma mudança de plano. Então, o final dessa etapa planetária de Luiz Olímpio Teles de Menezes ocorre em 16 de março de 1893, 7 anos antes de terminar o século. Ele está sepultado no Rio de Janeiro, no cemitério São Francisco Xavier. Baseado no trabalho dele de unificação, de aprimoramento dos estudos doutrinários, é que em 1949, isso eu me lembro bem, é que foi assinado o Pacto Áureo que unificou o Espiritismo no Brasil. O Espiritismo estava em toda a parte brasileira, mas cada lugar estudando e trabalhando ao seu modo. E os intelectuais espíritas, numa viagem do Rio de Janeiro ao Nordeste, passando por aqui, por Montes Claros, então é que foi estabelecido e depois assinado o chamado Pacto Áureo do Espiritismo no Brasil. Terminando, lembrar e relembrar e registrar mais uma vez a alta importância do espírito Luiz Olímpio Teles de Menezes, que no Brasil, na Bahia, no Rio de Janeiro, estabeleceu-se como o pioneiro da doutrina espírita no Brasil.
a Teles de Menezes, a Luiz Olímpio Teles de Menezes, os nossos mais sinceros agradecimentos.